Agora, na própria São Paulo, governada por Tarcísio de Freitas, pelo visto, o tom eleitoral do governador está cada vez mais difícil de esconder. A pressão tem sido grande de vários setores. Agora, um sinal claríssimo, inconfundível dessa aparente virada de chave do governador é uma nova publicação do próprio nas redes sociais, dizendo que o Brasil voltará a funcionar se, abro aspas aqui, trocar o CEO, o Chief Executive Officer, o líder dessa bagaça. Vamos conferir essa fala. Tem que demitir o CEO. Que país maravilhoso esse teu, hein? Esse teu Brasil. Tem tudo. Nós temos tudo, de fato. O que a gente precisa? Política pública para aproveitar isso. Então, primeira coisa, demite seu CEO. Segunda coisa, vamos arranjar todo esse conjunto de operações para a gente trazer para cá o reencontro com o nosso potencial. E a economia do conhecimento é um potencial do Brasil. E para muitos, dizendo que pode ser talvez um lançamento prévio aí, já de uma pré-campanha, possivelmente, né, Mano Ferreira? Qual foi a sua enfim, interpretação dessa fala? Até porque o vídeo do governador celebrando também os 6 meses do fim da Cracolândia no centro de São Paulo, ele está nesse embalo, né? Não, exato, Marinho. O governador Tarcísio, ele vem já há alguns meses nesse movimento de coloca a perna, tira a perna, né? De vai e volta, de sinaliza a participação no debate nacional, aí depois diz, estou focado em governar São Paulo. Política não é futebol, né, Mano Ferreira? Não dá para jogar 2 campeonatos ao mesmo tempo. Pois Libertadores e Brasileiro. Fica complicada a situação. Então, mas ele está tentando se equilibrar, porque ele precisa esperar o sinal do ex-presidente Jair Bolsonaro para que tenha, de fato, o apoio do seu padrinho político nessa nova empreitada a nível nacional. Se isso não ocorrer, ele vai acabar soando como um traidor. E é algo que muitos ex-aliados do presidente Bolsonaro acabaram sofrendo com esse tipo de pecha. Então, o governador tenta se equilibrar entre manter a fidelidade e a lealdade a Bolsonaro e ensaiar um discurso nacional que o coloque na disputa de uma forma que não se conecte totalmente com a figura do ex-presidente Bolsonaro. Tanto que a gente vê nesse vídeo, não há a existência do ex-presidente Bolsonaro, né? Ele se coloca no debate a partir daquilo que ele acha que deveria ser o diferencial de uma gestão no governo federal e no foco em capital humano, em economia do conhecimento, que de fato é uma verdadeira necessidade do Brasil. Meus amigos, agora há uma expectativa grande também do próprio governador de São Paulo e informações dão conta que o próprio governador do Rio, Cláudio Castro, pode acompanhá-lo nessa próxima visita ao ex-presidente Bolsonaro, que para muitos pode ser o que vai sair a fumacinha do conclave bolsonarista, a fumaça amarela aí, para dizer que habemos candidato, possivelmente. Será? Será? Vamos ver, vamos entender. Doutora Luciana Nepomuceno, sua expectativa. Bom, eu concordo com o Mano quando ele fala que Tarcísio não sabe sair de cima do muro por enquanto. Talvez esteja aguardando essa famosa fumaça amarela. A fumaça não era amarela não, viu, Marinha? A fumaça é preta. É preta ou branco? Você inventou uma cor aí. De amarela. Não, fumaça patriota. Você tá dando novos contornos à fumacinha. Mas o que interessa aqui não é a cor da fumaça. É exatamente, embora o governador Tarcísio negue, esse tipo de manifestação pública reforça a sua postura como um pré-candidato. E aqui eu vou entrar na análise da fala dele, que embora seja aparentemente leve, inocente, ela não tem toda inocência não. Por quê? Ele está equiparando o Estado brasileiro, ou seja, o Brasil, a uma empresa privada, ao falar que tem que vamos demitir o CEO, como se fosse uma empresa particular com funcionários contratados e como se toda a responsabilidade coubesse a uma pessoa só, ao presidente da República, esquecendo de democracia, esquecendo sobre a separação dos poderes. Então, para mim, foi uma fala infeliz, inapropriada e já está mais do que na hora do que o governador Tarcísio se posicionar. Será ou não será candidato? Porque provavelmente, a depender do tempo, quando ele tomar essa decisão, pode ser um pouco tarde. As datas liberadas oficialmente pelo ministro
relator Alexandre de Moraes, são 26 de novembro, ou seja, quarta que vem, e também 1º de dezembro, né? Sem ser a próxima segunda seguinte, que está em tese liberado para realmente haver esse encontro. David, você acha que já está caminhando para algum desfecho nesse sentido? E que fique claro, o contexto é rei, como diria o ditado. Claro que essa fala se referindo ao Brasil tem que mudar de CEO, ou seja, chefe da empresa, foi numa plateia de 12 a 13 mil empreendedores, empresários, então acho que isso explica um pouco essa analogia. David? Ele consegue dialogar com todos os cenários, né? Tanto com pessoas que às vezes são mais voltadas ideologicamente com a esquerda do que propriamente com as visões que compactuam com ele. Mas uma coisa que a gente tem que se lembrar é que o governador Tarcísio de Freitas jamais vai se colocar como pré-candidato sem a chancela de Jair Bolsonaro, que é o seu grande padrinho político. Então não tem como ele dizer com todas as letras, olha, eu sou o candidato sem a chancela do Bolsonaro. Não tem como ele se cacifar ali politicamente. Até há movimentações dos bastidores, né, sobre a possibilidade de quem seria então o nome para o governo do estado de São Paulo, porque isso também ainda está em aberto, porque nós temos alguns nomes como o secretário de Segurança Pública, agora licenciado do cargo Guilherme Derrite, tem também o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, que inclusive nesse fim de semana, quando perguntado aqui pela Jovem Pan se ele iria concorrer ao Palácio dos Bandeirantes aqui por São Paulo, ele disse que ele está concentrado na prefeitura da capital paulista, lembrando que já é o último mandato dele também. E aí ele falou, não, claro que o nome mais forte da direita realmente é o Tarcísio de Freitas, mas a gente tem que acompanhar. Ou seja, está todo mundo esperando a chancela de Jair Bolsonaro. E não tem como falar sobre isso. Mas, obviamente, que o Tarcísio ele tem se colocado como pré-candidato por meio das redes sociais, tem sido mais visível isso, ele tem feito críticas ao governo federal e tem mostrado também as ações que ele tem feito no estado. Inclusive, nas redes sociais, ele até comentou, né, colocou um vídeo comemorando o fim da Cracolândia, 6 meses sobre o fim da Cracolândia. Então tem esse contexto também, acho que a nossa produção até tem esse trecho do vídeo para que a gente possa exibir, porque realmente ele... Vamos ouvir então? Falando, né, sobre os mais de 30 anos que existia a Cracolândia e agora ele colocando o fim. Um problema que parecia insolúvel, mas vamos ver se a fala do próprio governador e analisar na sequência. Vamos lá. A gente conseguiu abrir 44 casas terapêuticas, a gente abriu os espaços Prevenir para cuidar também das famílias, a gente conseguiu trazer as pessoas de volta. E nós vamos fazer investimentos, transformar uma área como essa aqui numa praça, transformar um prédio abandonado num prédio da CDHU, habitação de interesse social, transformar a favela no Moinho, no Parque do Moinho, na Estação Bom Retiro, e vamos trazer para cá o centro administrativo do governo do estado de São Paulo. Estamos colocando São Paulo na direção certa. E quando a gente bota na direção certa, o impossível acontece. A Cracolândia acabou. Palavras fortes, decretando, portanto, a Cracolândia acabou saindo da boca de um governador de São Paulo em exercício, é porque, enfim, realmente, ao que tudo indica, é o caso, mas também tem sempre o risco de recrudescer, de voltar e, de alguma forma, essa fala ser esvaziada depois. Mas, de novo, aí que também tem um pouco do apelo eleitoral que o Tarcísio tem para si, né, Mari Cantarelli, como fica sincero, honesto, como ele consegue aliar, enfim, a gestão técnica, resultados, mas ao mesmo tempo uma preocupação, me parece sincera e legítima, com o lado social, que normalmente não é associado à direita, né? Acho que o cenário é muito favorável para o Tarcísio, né? Então você tem todo o desgaste do presidente Lula. Você tem essa imagem de técnico, né, que está trazendo aí benefícios claros e concretos para São Paulo. Então você tem todo um arsenal aí que faz com que ele consiga, sem dizer que é candidato, trabalhar como, né, pré-candidato. Sobre essa questão da Cracolândia, eu acho o seguinte, né, eu costumo dizer que não há soluções simples para problemas complexos. A questão da Cracolândia é um problema muito complexo. Eu acho que não dá ainda para a gente avaliar se as medidas que foram tomadas são efetivas, se a gente vai conseguir realmente algum passo de solução. E importante entender que não é uma solução rápida. Não é só tirar todo mundo da vista, né? Coisa que a gente já viu acontecer outras vezes com João Dória, por exemplo, que você sai tirando todo mundo da frente. Eu não vi, então não existe. Não é assim. Essas pessoas... Você está me chamando de higienista, por acaso? Higienista? Logo pela manhã? Exato. Então a gente já viu algumas iniciativas que você tira de vista as pessoas que estão em situação de rua e que tem problema com crack, etc. E aí dá aquela sensação de que está tudo bem, mas eu acho que a gente precisa aguardar para
entender se essas casas de acolhimento vão de fato funcionar, quantas pessoas serão atendidas, se há a possibilidade de escalar essas soluções que ele está listando aí, que a gente viu nesse vídeo. Então, assim, num primeiro momento, acho que é aguardar e entender se de fato vai ter efetividade nessas medidas que foram tomadas. Que tem que ter, que é um grande clamor civilizatório de São Paulo, ninguém discorda, mas é um pouco esse ceticismo, acho que é justificado na medida que parece aquela sensação de bom demais para ser verdade. A gente precisa ter certeza que, de fato... Mas de fato, medidas foram tomadas, né, David? Qual é o diagnóstico do momento? Dá uma atualizada a partir... Você é um cara bem informado, tem suas fontes, a situação real... Eu não sou bem informada, Marinho. Que é isso? Desse jeito. Mas são 10h24 da manhã, Marinho. A carapuça serviu. Fica à vontade aí, tá ok? Olha... Tô falando... Peraí. Ô, David, eu sou bem informada. Nossa, um repórter investigativo aqui. Vamos lá. Não, porque tem um contexto assim, foram mais de 30 anos que as pessoas tentavam desmobilizar aquela situação de pessoas usando crack e outras drogas ali no centro da capital paulista, aí mudava de uma rua, colocava em outra, e aí gerava um outro problema para os moradores ali da vizinhança. Isso desvalorizou imóveis e tudo mais. O que o governador fez por meio da ação da Polícia Militar e Polícia Civil, principalmente da Polícia Militar? Eles conseguiram acabar com os traficantes da favela do Moinho, que principalmente abastecia a Cracolândia. E, claro que os usuários não deixaram de frequentar cenas de uso. Isso se propagou pela cidade, mas aquela situação onde a gente via os usuários concentrados no centro da cidade, que é realmente um grande potencial turístico para a capital paulista, essa situação não existe mais. Então ele tem que celebrar sim, porque foram mais de 30 anos, entrou gestão, saiu gestão, com essa promessa de que vamos acabar com a Cracolândia. Quem acabou de fato foi ele, porque a gente não vê mais essa mobilização acontecendo, apesar de algumas narrativas que foram geradas, porque colocaram um muro para dividir os usuários, sabe? Falas assim que realmente não agregam em nada. O que agrega de fato é a gente não ter essa situação dos usuários ali concentrados, porque eles também... eu já fui várias vezes cobrir, enquanto repórter ali, aquela região, e eles arremessavam pedras contra a GCM, contra a Polícia Militar, contra quem quer que fosse, porque realmente eles estavam completamente drogados, né? Então, assim, não existia um controle naquela região. E aí, por meio dessas medidas de enfrentamento ao tráfico de drogas e também dando apoio àqueles que querem se tratar, eles conseguiram desmobilizar. Mas não tem jeito, né? O próprio governador de São Paulo claramente querendo fazer um contraste. Parece que a fala do Tarcísio sobre o Brasil precisar mudar de CEO, de direção, de gestão, acho que vocaliza muito também, né? Desse sentimento que as pessoas enxergam talvez no presidente Lula. Muita viagem, muito palavrório, muito discurso, muita copy, pouco resultado, muito palanque, né? E precisando realmente de alguém que seja associado a resultados de gestão. Isso pelo menos o Tarcísio, no discurso e em grande parte na própria administração, tem convencido a maioria dos eleitores.